Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Eu estou assim, muito honrado, muito sentindo assim um privilégio incrível de estar aqui nessa casa, essa casa que tanto me abençoa, que abençoa a minha casa, né? A família Dizascope é extremamente abençoada pela família de vocês, pela casa de vocês, e eu tenho assim uma grande dívida de gratidão com todos vocês. Isso é um dos principais motivos de eu estar aqui hoje, nesse lugar, e compartilhar um pouco do que Deus tem ministrado no nosso coração com vocês. Agradeço, pastor Marcelo, a toda a liderança aqui, pelo carinho, pela recepção, pela hospitalidade. Sou sempre muito abençoado quando venho aqui. E para você que não me conhece, meu nome é Douglas, sou lá de Bragança Paulista, interior de São Paulo, casado com a Valéria, pai da Luísa e do Davi, e eu e a Val, a gente coordena esse movimento chamado Dizascope, que prega que você é uma cópia de Jesus na terra, amém? E a gente pastoreia a igreja Família Dizascope lá em Bragança Paulista. Se você estiver passando por lá, aparece lá, para a gente poder cultuar junto um dia, comer uma linguiça, assistir o Bragantino, ganhar de todos os outros times, amém? Muito bom. Eu quero compartilhar uma palavra com você que está queimando meu coração. Abre aí comigo Mateus, capítulo número 7. Mateus, capítulo número 7. Mateus 7, 7. E Mateus 5, 6 e 7, Sermão da Montanha. E para mim, talvez uma das porções mais importantes das Escrituras para nós, constituição do reino de Deus. Tá? Se você quer decorar uma porção, decora Mateus 5, 6 e 7. Se você quer um manual do estilo de vida dos discípulos de Jesus, Mateus 5, 6 e 7. Se você quer aprender a ir mais fundo, Mateus 5, 6 e 7. E eu queria ler Mateus 7, 7, porque eu quero liberar uma chave, uma direção para você que está aqui hoje, de como ir mais fundo no Senhor, amém? Mateus 7, 7, quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Vamos lá. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Feche seus olhos comigo. Papai, estamos aqui diante da Tua palavra, da Escritura Sagrada. Nós queremos fazer um pedido para o Senhor hoje aqui.
Libera o Teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, Pai. Senhor, nós queremos a verdade, nós queremos a Tua palavra, Senhor. Nós queremos uma direção clara do Teu Espírito para nós. Senhor, nesse final de semana, nós temos um clamor: leva-nos mais fundo, Senhor. Leva-nos mais fundo, Senhor. Nós desejamos as águas profundas, nós desejamos ir além daquilo que o Senhor tem para nós. Nós não queremos ficar aquém daquilo que o Senhor tem disponível para nós, Pai. Leva-nos mais fundo, Pai, na Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se você sabe qual é o significado do seu nome. Já teve curiosidade de procurar qual é o significado do seu nome? Sim ou não? A maioria aqui, né? Já teve. Quando a gente foi dar nome para os nossos filhos, a gente foi extremamente intencional, né? Luísa é a guerreira da luz. Ó, coisa poderosa. Davi significa o amado, né? E a gente profetiza essas coisas sobre eles constantemente. E toda vez que o nome deles é falado, é uma profecia ambulante sobre o destino deles. Sobre a guerreira da luz, da verdade, da palavra, sobre o amado, aquele que vai espalhar o amor de Deus. E aí um dia eu fui procurar o que significa Douglas. Sou filho de pastor, meu pai deve ser extremamente profético, né? E eu fui lá ver, né, o que significa Douglas. Coloquei no nosso amado Google, né, significado de Douglas. E estava escrito assim: Douglas significa águas escuras. Cheguei meu pai e falei: pai, de onde você tirou Douglas? Ele falou: que toda manhã eu ia para a fábrica, trabalhava numa fábrica chamada Cofap, lá em Santo André. Toda manhã eu ia para a Cofap e eu passava na frente de uma loja de pneus, chamava Douglas. Achava lindo, sim, meio americano, sabe? Aí eu falei: quando eu tiver um filho, vai chamar Douglas. Águas escuras. Aí um dia eu estava na igreja e um amigo, Tiago Pereira, chegou para mim e falou assim: olha, eu tenho um amigo que por muitos anos nos discipula e ele é um missionário em Londres. E esse cara viveu a vida inteira em Londres, então ele não conhecia muito as coisas do Brasil, mas ele tinha uma palavra profética. Ele estava falando com o Tiago e falou assim: eu tenho uma palavra profética para o seu pastor, que eu nunca vi na minha vida. Fala para ele que Deus quer levar ele para as águas profundas. As águas profundas são onde as águas são escuras. Eu falei: opa, estou gostando do meu nome. Talvez você acertou, pai. Deus quer levar você para as águas profundas. Se a palavra de Deus para esse final de semana: Deus quer levar a igreja dele para águas profundas. Aonde nós não temos mais o controle, aonde nós somos levados na direção que Ele quer, aonde as águas podem ser escuras e pode dar medo para alguns, mas nós queremos as profundezas em Deus, amém? Esse é o nosso pedido. Agora, eu queria liberar uma das direções e das chaves, a gente poderia usar, né, para a gente ir para esse lugar. E um dos temas mais falados do Sermão da Montanha, então pensa, Sermão da Montanha, como eu disse para você, Constituição do Reino de Deus, essa porção fundamental, ele sentado com os discípulos, explicando daqui para frente, é isso aqui, é aquele símbolo do novo Moisés, né? Moisés em cima da montanha, liberando a lei, Jesus em cima da montanha, falando: um novo mandamento vos dou. Ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então ele está liberando ali o novo Levíticos, o novo Deuteronômio para nós. E de repente, você começa a olhar os temas. E qual é o tema mais citado no Sermão da Montanha? Oração. Guarda o que eu vou te falar. Não tem como ir mais fundo em Deus sem oração. O caminho para águas profundas, o caminho para as profundezas em Deus é oração. E ele vai nos falar sobre oração. Ele fala sobre oração, como nós devemos orar. Não ore como os hipócritas, não ore como os pagãos, mas vocês vão orar como filhos. Quando vocês forem orar, fala assim: Pai
nosso que está do céu, ele dá um modelo de oração para a gente, ele dá o lugar que a gente deveria orar, no sentido de, no secreto, ele vai nos falando muitas coisas sobre oração, e aqui então, ele volta no assunto. Ele fala de alguns outros assuntos, Mateus 6, e ele volta para o assunto oração. E ele vai nos ensinar a orar. E por que isso aqui é tão importante para nós hoje, gente? Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Isso aqui é tão importante para nós hoje, porque Deus, hoje, na nossa geração, está restaurando uma identidade central da igreja. Presta atenção no que eu estou te falando. Deus, e isso está acontecendo no mundo, está restaurando a identidade da igreja. Qual a identidade da igreja, Douglas? Casa de oração. Não ouça a frase, o termo casa de oração pensando no modelo, pensando no lugar. Não, não, não. Ouça como a identidade da casa dele. Olha o que está escrito em Isaías 56, 7. Também os levarei ao meu santo monte e lhe darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus, Mateus 21, ele entra no templo, texto muito famoso. Jesus entrou no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Qual é uma identidade central da igreja? Casa de oração. Qual é uma característica central no discípulo de Jesus? Vida de oração. Qual é a coisa que você menos faz na sua vida? Oração. Jesus vai falar para a gente, vai usar 3 palavras ou 3 verbos para falar com a gente sobre oração. Ele vai dizer o seguinte: pede, busca e bate. Ele diz, quem pede, vai receber. Quem buscar, vai achar. E quem bater, vai entrar. Ele usa 3 verbos, e eu quero olhar com você esses 3 verbos antes da gente ir embora. Mas pede, recebe. Busca, acha. Bate, eu abro. O que ele está dizendo para nós sobre oração? Não existe oração que eu não responda. Cara. O nosso Deus está dizendo para nós, não existe oração que eu não responda. Por quê? Por cargas d'água, a gente não ora. É claro que tem orações que ele fala, não. Mas não existe oração que ele não responda. Ele está dizendo, pede, você vai receber. Bate, busca, e você vai achar. Bate, e você vai entrar. Porque eu sou um pai bom. Se vocês, sendo mal, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial vai responder cada uma das suas orações. Eu quero desafiar você. Começa a orar e anotar o que você ora. E se prepara para viver as maiores experiências com Deus. Porque Ele está dizendo, eu respondo às orações dos meus filhos. 3 verbos. Pede, busca e bate. O primeiro verbo que ele vai usar para falar de oração é pede. Jesus começa com o verbo pedir. Por quê? Porque Jesus começa sempre de uma forma mais filosófica, vamos dizer assim. Ele começa atrás do desejo do nosso coração. A pergunta dele seria assim, o que você quer? Me diga o que você quer que eu vou fazer. Pede. Pedir está relacionado ao nosso desejo. Pedir está relacionado às saídas do nosso coração. Essa pergunta é uma pergunta muito doida e ele fazia com frequência. Jesus fazia com frequência. O que você quer? O que queres que eu te faça? O que você está buscando? Qual é o seu desejo? O que você quer? Olha para quem está do seu lado e fala, o que você quer, cara? É muito doido porque esse ensino do pede e você vai receber, ele foi restaurado no mundo.
Foi um avivamento de entendimento na igreja do mundo. Vocês fazem parte, vocês também são frutos desse movimento que por muitos lugares foi conhecido como palavra de fé. Quando isso começou a ser restaurado, a gente começou a compreender, peraí, Jesus nos deu uma fé que move montanhas. Peraí, está disponível para nós pedir e Ele vai nos dar. Como a gente pode abrir a nossa boca e declarar e Ele vai fazer. E a gente começou a acessar essa realidade, essa verdade no corpo de Cristo. Pede e você vai receber. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso começou a ser restaurado na igreja, cara. É muito doido, porque é mais ou menos como Salomão. Vocês lembram Salomão? Assim que ele termina de construir o templo, foi lido aqui agora sobre Davi falando que estava deixando tudo preparado para Salomão. Ele começa a construir o templo e quando ele finaliza, ele consagra o templo ao Senhor e Deus recebe aquele sacrifício, recebe aquela oferta e Salomão tem um sonho. Deus aparece para Salomão em sonho e fala: Salomão, pede o que você quiser e eu vou te dar. E aí Salomão fala o quê? Eu quero sabedoria para poder conduzir o teu povo. Sou jovem e inexperiente. Não sei como ser rei. Meu pai foi um rei genial. Preciso de sabedoria. E aí Deus fala assim para ele: Salomão, vou parafrasear, ok? Todo mundo que eu converso, todo mundo que eu liberei esse poder, pede para mim dinheiro, riquezas, pede para mim poder e pede para mim vida longa. Todo mundo quer riquezas, poder e quer saúde para viver muito tempo. Mas porque você pediu para mim sabedoria para conduzir o meu povo, eu vou te dar sabedoria, você vai ser o homem mais sábio que já pisou na terra, e vou te dar o quê? Riquezas, poder e vida longa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando essa verdade foi restaurada na igreja, o que a igreja pediu? Quando essa verdade começou a ser restaurada na igreja no mundo, o que a igreja pediu para o Senhor? Nós pedimos poder, riqueza e vida longa. Nossos cultos eram de cura, de poder e prosperidade. Desse entendimento nasce a teologia da prosperidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por que foi pedido isso? Pede e eu vou te dar. Por que pedimos errado? E aí Jesus ele responde no texto. Ele fala: vocês pediram errado porque vocês deram ouvidos aos falsos profetas. Pede errado quando a gente dá ouvidos aos falsos profetas. Dentro e fora da igreja, dentro da igreja no contexto eclesiástico, fora da igreja no contexto mundial, nós temos falsos profetas. Falsos profetas, fora da igreja, os falsos profetas estão escrevendo filmes, músicas, propagandas, criando produtos e plantando dentro de nós falsos desejos. Quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Cada propaganda que você olha, cada filme que você assiste, cada série que você vê, cada revista que você lê, cada lugar que você acessa, há por trás um falso profeta plantando em você falsos desejos. Porque quando é liberado, pede que eu vou te dar, você pede errado. Porque você quer o que Deus não quer que você queira. Porque foi plantado isso dentro de você. Cara, mas dentro da igreja há falsos profetas. Nos vendendo falsos desejos, compondo, pregando, montando estruturas que plantam em nós falsos desejos. Deixa eu te dar 2 falsos desejos que esses falsos profetas nos venderam. E que Jesus mostrou pra gente aqui. A primeira coisa que ele fala é que eles são lobos em pele de ovelha. Os falsos profetas, presta atenção, são lobos em pele de ovelha. Ou seja, eles desejam, presta atenção, que Jesus está falando lobo em pele de ovelha. Eles desejam tomar ao invés de sacrificar.
O lobo nasceu para devorar, a ovelha nasceu para se entregar. Cara. Falsos profetas em suas mensagens pregaram para nós: melhor é receber do que dar. E a gente aprendeu a fazer mais assim na igreja do que assim na igreja. Porque a gente vem para receber. E sai frustrado porque não recebeu. Ao invés da gente vir para esse contexto aqui para dar. Eu não vou me apresentar diante do meu Senhor de mãos vazias. Isso não é um texto só para oferta. Isso é um texto para a vida. Gente, Jesus resumiu a praxis, a prática do evangelho em uma frase: melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Jesus veio nos ensinar o verdadeiro desejo. Qual era o desejo ardente do Cristo? Se entregar. Por quê? Porque ele não era um lobo, ele era um cordeiro. Eles nos venderam falsos desejos de que o bom mesmo é receber. Quem é o abençoado? Olha as pessoas, fulano está sendo muito abençoado por Deus, né? Eu estava no podcast com o Paulo Borges, e ele disse que ele encontrou um amigo empresário. Não sei se vocês viram, até postamos no Reels assim, um trechinho, né? Ele encontrou um amigo empresário, um amigo muito próspero, falou assim para ele: Paulo, estou mudando de cidade. Aí ele falou assim: sério, meu? Por que decidiu assim mudar de cidade? Cara, que Deus abriu uma porta. Aí o pastor falou assim para ele: pô, que legal, mas como é que você viu Deus abrindo uma porta assim, né? Como é que você discerniu a porta que Deus abriu? Ele falou: não, recebi uma proposta para ganhar o dobro. Aí ele falou: então se fosse para ganhar metade era o capeta. Aí ele falou: então ficou fácil para negociar com você. É só oferecer mais, que é sempre Deus. Porque sempre é uma perspectiva de receber e não uma perspectiva de sacrificar. E se a gente falasse: vou mudar de cidade, por quê? Achei um lugar que eu posso me sacrificar mais. Quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Venderam para nós os lobos em peles de ovelha. Mas a segunda coisa que ele fala é: nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar. Mas vocês vão falar: mas em teu nome eu expulsei demônio, eu curei, em teu nome eu fiz isso e aquilo. Mas ele disse: eu nunca conheci vocês. Sabe o que venderam para nós? Nas sutilezas das mensagens. Que melhor é ter poder de Deus do que se relacionar com Deus. Que é mais importante ter dom de Deus do que ser amigo de Deus. Que é melhor usar Deus para bombar ministério do que ter vida real com Deus. E o termômetro da vida real com Deus é a nossa vida de oração. Porque ele disse: não seja como os hipócritas, que vão para as esquinas para orar, para ganhar prestígio do povo. Ou seja, eu estou com Deus, mas eu estou com Deus para. Eu não estou com Deus e ponto final. Tem que ter resultado de estar com Deus. Não vou estar só com Deus. E aí ele fala: vocês não, entra no quarto, fecha a porta e busca sem resultado nenhum. Vai dar resultado, mas o seu foco não é o resultado. Seu foco é a intimidade com Ele. Seu foco é Ele. Venderam para nós que é melhor ter poder do que relacionamento. E aí Jesus está aqui: pede. E aí a nossa pergunta é: Jesus, pede o quê? E olha que doido, porque quando esse texto uma forma de estudar a Bíblia é você pegar o mesmo texto aparecendo nos outros evangelhos para você ver. Então, por exemplo, esse texto aparece em Lucas. Então, se você quiser anotar, Lucas 11, 9. Olha isso. Por isso eu digo a vocês: peçam, lhes será dado. Busquem, vocês acharão. Batam, a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. A quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês são maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhe pedir.
Lucas está falando assim, ó. Peraí. Está falando, pede, você vai me dar. Busca que eu vou achar. Bate que você vai abrir. Então já sei. Vou pedir uma casa. Aí acho que ele parou e falou, não, peraí. Uma casa não. Ele falou que pede que eu vou te dar. Vou pedir uma cidade. Não é não? Uma casa. Me dá essa cidade. Eu quero Pinhais. Não, peraí. Pede. Não, vou pedir um estado. Me dá um estado. Não, peraí. Pede, vai me dar. Vou pedir um país. Imagina, ter um dono de um país. O país aqui é meu. Vou até mudar o nome para Douglas Land. Entendeu? Não, peraí. Pede. Pode pedir. Vou pedir o planeta. Aí o cara falou assim, não me contento com nada. Vou pedir o Criador do universo habitando em mim. Pede, que eu vou te dar. Busca que você vai achar. Bate que eu vou entrar. Ele não vai negar o Espírito Santo para quem pedir. Para ele era óbvio. Era óbvio que você ia pedir. Se eu posso pedir o que você quiser, pede Deus! Jesus coloca assim para nós, Mateus, capítulo número 22, 37. Chegam para ele e falam, Senhor, qual é o principal mandamento? Ele falou, ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Se eu posso pedir alguma coisa, Senhor, me ensina a te amar mais. Me ensina a ir mais fundo. Eu quero mais de ti, porque o que se compara a conhecê-lo mais, amá-lo mais, ter mais relacionamento com Ele. Porque a vida eterna é isso. É conhecê-lo. Amados, nós vamos chegar diante de Deus. E não vai ter relevância nenhuma o carro que você dirigiu. Amado, nós vamos chegar diante de Deus. E não vai ter relevância alguma o tênis que você usou. Nem o diploma que você tem na sua parede. Nem a casa, nem o bairro que você morou. Nós vamos chegar diante de Deus e a questão vai ser o quanto você me amou. A questão é, eu conheço você ou eu não conheço você? O quanto você passou aos meus pés, diante de mim, num relacionamento, o quanto você me amou. Então, se a palavra hoje é pede, meu irmão, vamos ir no ápice. Nós queremos ir mais fundo em Deus. Nós queremos ir mais fundo em Deus. Agora, ele não para no pede. Ele vai para o busque. E se o pede diz respeito ao interno, ao filosófico, ao nosso coração, busca diz respeito ao externo, à prática, às nossas mãos. Ele está dizendo, pede, você vai receber, mas busca, você vai encontrar. Ele está nos chamando a agir a partir do desejo do nosso coração. É você começar a mostrar com a sua vida que você realmente quer o que você fala que você quer. Me mostre a sua agenda e eu te falo o que você quer. Me mostre aonde você dedica as horas do seu dia e eu te falo o que você quer. Porque todo mundo aqui dentro fala, eu quero um corpo sarado. Mas sua agenda nos diz que você quer pudim. Entendeu? E nós ficamos, às vezes, com esses falsos desejos. Então não para no pede, ele vai para o busque. Busque e você vai achar. A pergunta hoje aqui é por que é tão difícil buscar? Por que é difícil essa profundeza em Deus? Por que é difícil ir mais fundo? E nós temos, Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, que nós temos uma igreja, a igreja brasileira é como um lago com quilômetros de extensão e centímetros de profundidade. É uma igreja gigantesca.
Todas as outras nações estão falando, está acontecendo um avivamento no Brasil, por causa dos tamanhos das nossas igrejas. Mas quando eles vêm e começam a conversar, eles descobrem a profundidade da nossa espiritualidade. Por quê? É tão difícil buscar. E Jesus responde também. Ele diz assim, porque o caminho é estreito. Porque a porta é estreita, que leva a essa profundidade. Agora, o caminho que leva ao raso, à perdição, é largo. Fácil. E muitos encontram esse caminho. Mas o caminho estreito, poucos são os que encontram ele. Por que é tão difícil buscar? Gente, vamos ao contrário. Por que é tão fácil o caminho da perdição? Primeiro motivo, porque é tão fácil o caminho do raso, do morno. Primeiro motivo, porque é tão fácil esse caminho, é porque ele é largo. Ou seja, ele é imenso. Então é muito difícil errar o caminho da perdição. Porque no caminho da perdição você pode andar em zigue-zague, você está nele. Por que é tão fácil o caminho da perdição? Porque o caminho da perdição é onde você pisar. Onde você pisar é o caminho da perdição. Porque o caminho da perdição se faz de acordo com a sua vontade. Por que é tão fácil o caminho da perdição? Porque no caminho da perdição, tudo é relativo. Você precisa viver a sua vontade. Você precisa viver a sua verdade. Qual é o seu desejo? Então essa é a sua verdade. Aí ficou fácil. Tem como estar errado? Sim ou não? Tem como estar errado? Não. Aí eu quero mudar a biologia, eu quero mudar a realidade, eu quero... não, se eu acho que eu sou não sei o quê, então eu sou. Por quê? Porque eu decidi que eu sou. Aí é muito fácil. Por quê? Porque é um caminho largo, que eu faço o que eu quiser. Que tudo dá certo. Por que é tão difícil o caminho da profundidade? Porque é um caminho estreito. O caminho que leva a Cristo, o caminho de Jesus é o seguinte: aqui está certo. Meu irmão, aqui está errado. Só tem um caminho. Só tem um jeito certo de fazer. Não tem 20 jeitos certos de fazer. Não tem a sua verdade, a dela e a dela. Tem uma verdade. Ou você pisa nela, ou você está fora desse caminho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por que é tão difícil da profundidade? Porque tem que ser do jeito que ele falou que tem que ser. E arrogantes não vão andar no caminho dele. Porque só humildes que decidem, eu não sei o caminho, me mostra o caminho, eu vou seguir as suas pegadas, é que vão andar nesse caminho. Na nossa arrogância de eu sei o que é melhor, nós vamos pelo caminho, o caminho largo. Segundo motivo porque é tão difícil, ou porque é tão fácil o caminho da perdição, é porque tem muita gente no caminho da perdição. Ele diz, poucos são os que encontram o caminho da verdade, mas muitos estão da perdição. Ou seja, você é levado. Não sei se vocês já foram em São Paulo, tinha a Marcha para Jesus, irmão. 1 milhão de pessoas na rua, na Paulista, assim, andando lá. Meu irmão, você não precisa nem andar, você pode ficar parado que eles vão te levando assim. Você vai chegar lá. Você vai chegar no show da Oficina G3. Fica tranquilo, que vai te levar. Entendeu? Eveline Barros, todo mundo. Por quê? Porque é muita gente. Eu lembro que no meio, às vezes no meio você tinha vontade de ir no banheiro. Eu falei, agora? Como é que eu vou fazer? O banheiro é lá atrás. Te leva. Por que o caminho da perdição é tão fácil? Porque todo mundo concorda com você. Todo mundo fala que está certo, todo mundo aplaude o que você está fazendo. Mas e quando a gente abraça o caminho, onde com frequência alguém fala, está errado o que você está fazendo. Arrependa-se. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Me siga. Esse é o caminho difícil, aonde a gente vai contra a maioria, e a gente vai ser criticado, perseguido, cancelado, por causa do caminho que nós estamos seguindo. Agora pensa comigo, gente. Como que eu e você vamos escolher o caminho estreito?
Sim, vamos ser lógico aqui agora. O óbvio é escolher mesmo um caminho largo. Né? Imagina que eu chegasse para você e falasse assim, ó, gente, vamos fazer uma viagem, tá? Nós vamos até tal lugar. E nós temos duas opções aqui, tá? Primeira opção, eu tenho para você aqui essa Ferrari, ok? Essa estrada aqui com 8 vias, uma autobahn, 100 limite de velocidade, tá bom? A gente pode ir com essa Ferrari aqui. Ou temos aqui a segunda opção, um facão. E esse matagal aqui, a gente vai cortando, entrando pelo meio, né? E nós vamos nele. E aí? Escolha o seu caminho. Qual que nós vamos escolher? O que uma pessoa inteligente vai escolher? Ferrari. Caminho largo. Só que o lance é quando você encontra um povo que não está comparando o caminho. Está comparando destino. Um povo que não está preocupado em sofrer hoje. Está preocupado em como vai estar eternamente. Um povo que está perguntando, mas peraí, no final do caminho estreito está quem? E no final do caminho largo está quem? Eu encontro o que no final do caminho estreito? De repente, você começa a se apaixonar por aquele que está no final do caminho estreito. Enquanto você comparar caminhos, meu irmão, você sempre vai escolher o da perdição. Começa a descobrir quem é que está no final de cada destino. É só assim que eu e você vamos buscar. Nós vamos ter a coragem de escolher um estilo de vida de entrega para verdadeiramente acessar tudo que Deus tem para nós. Uma vida de oração requer, gente, disciplina. Requer falar não para as coisas. Eu e a Val temos separado o período da manhã para a nossa busca em Deus. E quase todos os dias, eu e ela oramos juntos. A gente está orando os salmos, então a gente pega um salmo, a gente vai versículo a versículo, orando juntos, salmos. Gente, você acha que todo dia você está morrendo de vontade de orar? Não. Mas é naquele dia que você fez um compromisso com o Senhor, uma aliança com o Senhor, e você não está querendo prazer no caminho, porque você sabe quem está no final daquele caminho. Você deseja aquele que você encontra no final desse caminho. Então o Senhor está nos chamando para essa busca. Deus tem mais, gente. Deus tem mais. Deus tem coisas mais profundas para nós como igreja. Só que Ele está dizendo, busca. Busca. Cara, a igreja de vocês, o pastor de vocês, tem levantado uma bola no Brasil, jejum. Você entrou nessa. Eu estou aqui falando para você, e a igreja de vocês fala muito sobre isso, oração. Você está orando. Meditação na palavra, você está meditando na palavra. Mas aí ele usa um terceiro verbo. E o terceiro verbo que ele usa é bate. Ele diz, pede, busca e bate. Se pedir, fala mais do aspecto interno filosófico. Buscar fala mais sobre os nossos hábitos e a nossa prática. O bater diz respeito à nossa habitação. Do que ele está falando? Ele está dizendo, bate e eu vou abrir para você entrar em uma nova realidade. Bate e eu vou abrir para você habitar em um novo lugar. Quem está entendendo? Ele está fazendo a figura, gente, de uma casa. Ele está dizendo, bate e você vai entrar onde eu moro. Bate e você vai começar a habitar onde eu habito. Um dia nós estávamos na igreja, e isso fazem uns 4 meses, estava na igreja, e a gente estava num período de oração lá com a igreja, acho que era 12 horas, 24 horas, não lembro. Estava fazendo uma consagração com a igreja, nós estávamos lá na igreja orando e adorando e tal. De repente a Val, no momento de oração, ela viu o teto da igreja abrindo. E como se fosse o céu se abrindo. E ela ouvia assim, Deus falando com ela, era uma voz falando com ela, e Deus falava assim, eu estou fazendo algo novo, vocês vão entrar. E ele perguntava de novo, eu estou fazendo algo novo, vocês vão entrar.
E ele perguntou uma terceira vez: eu estou fazendo algo novo, vocês vão entrar. E eu estou diante da minha geração, e a pergunta é essa: ele está fazendo algo novo, nós vamos entrar, igreja. Brasil, nós vamos entrar no que Deus está fazendo. Deixa eu provocar você, jovem que está aqui. Você quer fazer o velho bem feito ou você tem coragem de fazer o novo mal feito? Você tem coragem de entrar no novo que Deus tem para nós? Ele está dizendo, cara, bate. Bate na minha porta e eu vou deixar você entrar. Bate na minha porta e eu vou deixar você entrar na minha casa, aonde eu habito. Você vai entrar nesse lugar de Jesus. Sabe, esse lugar é a casa dele. Esse lugar é onde ele mora. Esse lugar é o lugar onde nós vamos contemplar ele, como a gente cantou aqui. Queria chamar o time de adoração aqui. Eu sempre compartilhei um anseio do nosso coração enquanto Dizascope. E o anseio do nosso coração como Dizascope era: nós queremos nos parecer com Jesus. 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 Nós estamos nessa busca de nos parecer com Jesus. E nesses últimos meses eu senti muito claro, cara, Deus falando com a gente: esse não é o anseio que vocês devem ter. Eu falei, poxa, 1.700.000 inscritos, o que eu vou fazer? Eu estava dizendo, cara, não coloque como alvo se parecer com Jesus. Ele disse assim, coloque como alvo me conhecer e me amar. E o resultado automático é se parecer comigo. Se você vai buscar algo, não busca parecer com ele, busca conhecê-lo e amá-lo. E quando você contempla quem ele é, você se torna cada vez mais semelhante a ele. Quando você começa a conhecê-lo, quando você entra na casa dele e começa a contemplá-lo na beleza da sua santidade, você vai sendo transformado de glória em glória naquele que você está contemplando. Igreja, vocês vão entrar. Vocês vão entrar nesse lugar que ele está dizendo, eu quero colocar vocês dentro. Posso te falar alguém nas Escrituras que entendeu isso de forma muito clara? Posso te mostrar alguém que parece que ouviu o Sermão da Montanha e praticou esse Sermão da Montanha. Só que é muito estranho, porque esse alguém viveu antes de Jesus. Eu fico me perguntando, como é que ele ouviu o Sermão da Montanha? Se ele viveu algumas centenas de anos antes de Jesus. E o nome desse homem é Davi. Pensa num cara que conheceu Jesus. Não tem um relato claro nas Escrituras, mas para mim eu tenho de forma muito clara que ele viu Jesus. Porque os salmos e descrições que ele faz é de alguém que viu até mesmo a cruz. Jesus usa salmos na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava simplesmente citando um hino do compositor Davi. E no Salmo 27:4 é uma oração de Davi. E ele diz assim, uma coisa peço ao Senhor. E aí ele diz assim, e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Ele entendeu? O que é uma loucura é que no Salmo 27, Davi está rodeado por seus inimigos. Davi perdeu o palácio, haviam dominado Israel, traído pelo próprio filho. E provavelmente ele esteja numa caverna. O rei, o dono de todas as coisas, o dono da nação. O cara que vestia as melhores roupas, comia as melhores comidas, dormia no lugar mais confortável, morava no
na melhor casa que existia. E aí ele fala assim, peraí, se eu tiver só um desejo, Deus, se eu puder pedir só uma coisa, e a buscar, e se tiver só uma porta para eu bater, não é a do meu palácio, é a da sua casa. Cara, eu queria orar junto com vocês para que nós nos tornássemos uma igreja de uma coisa. Que uma coisa ficasse diante dos nossos olhos. Que buscar o reino de Deus e a sua justiça virasse a nossa prioridade e o resto fosse resto. Que um desejo ardente nascesse dentro de nós de uma busca pela presença de Deus. Que começasse a queimar dentro de nós um desejo ardente, como estava ardendo no coração de Davi. Uma coisa peço ao Senhor e nós vamos buscar, e em uma porta só nós vamos bater. Senhor, vem e manifesta a tua presença entre nós, porque não tem nada mais que a gente deseje do que o Senhor. Nós queremos ir mais fundo em Ti, Senhor. Nós queremos ir mais fundo em Ti. Deus está falando para nós aqui hoje, pede, busca e bate. Eu vou responder. Para que nós vamos usar isso aqui hoje? Se Ele for responder um anseio nosso hoje aqui, o que você quer? Fica de pé no seu lugar. Feche seus olhos comigo. Vamos praticar o que a gente acabou de ouvir. Começa a expressar para Ele o que você quer. Começa a dizer para Ele o que você deseja. O que você quer empenhar sua vida em conquistar, em alcançar. Pai, nós queremos mais de Ti. Pai, nós queremos ir mais fundo no Senhor. Pai, nós sabemos que tem mais, que tem mais, que tem mais. Senhor, eu não quero chegar diante do Senhor e saber que eu simplesmente joguei no lixo a minha vida, que tinha mais disponível para mim e eu não acessei. Nós queremos mais de Ti. E hoje a gente pede, e hoje a gente busca, e hoje a gente bate. Nos deixa entrar, Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa entrar, habitar na sua casa todos os dias da minha vida e contemplar a Tua beleza. Abre os nossos olhos, Senhor, e nos deixa ver. Nós queremos Te amar acima de todas as coisas. Pai, eu quero Te pedir um desejo ardente no coração dos Teus filhos por mais de Ti, mais de Ti. Queremos ir mais fundo, Senhor. Nós queremos entrar nesse lugar, Senhor. Esse lugar aonde tem mais. Uma coisa. Vamos, gente, uma coisa nós pedimos ao Senhor. O Espírito Santo está dizendo o que você quer. O que você quer? O que você quer? Todos os dias da minha
seu sangue. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar uma coisa da minha vida, uma coisa. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue. Clamamos. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Queremos queimar. Nós somos teus ministros. Derrama, batiza-nos com batismo de amor. Batismo de amor. Só uma coisa. Eu queria que você hoje fizesse um compromisso com uma vida de oração. Talvez é uma das coisas que a gente mais fala na igreja e uma das coisas que a gente menos faz. Mas nós precisamos restaurar essa identidade da igreja. E a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Uma palavra para os líderes dessa casa. Quando Jesus entra no templo e lá haviam mesas, e ele vira aquelas mesas de salteadores, às vezes a gente pensa assim que se a gente fosse trazer uma aplicação para hoje, né? Seriam, nossa, estão vendendo alguma coisa dentro da igreja. E essa não seria a aplicação. O que eles estavam vendendo ali? Eles estavam vendendo os animais do sacrifício. O que eles estavam fazendo que atrapalhava o culto? Eles estavam facilitando o culto. Porque alguém teria que, em casa, preparar aquele animal, conviver com aquele animal. Porque, por exemplo, uma das ordens é que ele tivesse 1 ano e fosse perfeito. Então, você tem que conviver 1 ano com um animal perfeito, quase que vira um animal de estimação, porque você não quer que ele se machuque, cuida dele. E aí você vem trazendo ele até chegar no templo, muitas vezes quilômetros. E tudo isso fazia parte desse culto. Sabe o que eles estavam fazendo? Facilitando. Não, para com isso. Vem aqui, você compra da gente, já sacrifica ali na hora. Eu acho que nós, como líderes, precisamos parar de facilitar o culto.
Jesus está virando as nossas mesas, dizendo: para de facilitar o culto, você está roubando eles do culto. Para de orar por eles. Não tem mais Moisés, sobe lá na montanha, pega a mensagem e traz para nós. Sobe você na montanha. Jesus falou: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e toma você a sua cruz. Eu estou carregando a minha, mas tem uma para você. Mas chegou a hora da gente parar de mimar vocês. Quando chegarem para vocês, líderes, e falarem assim: eu não sei o que fazer, me fala aí o que fazer. Você pergunta assim: você já orou? Não. Então eu não posso te falar o que fazer. Eu tenho para falar para você assim: ora. Aí na semana que vem ele vai voltar: mas ainda não sei o que fazer. Mas orou? Não. Eu não sou Moisés, cara. O véu foi rasgado, o caminho está aberto. Você precisa entrar. Cara, chegou a hora de nós entrarmos. Não existe ministério da oração. Não existe ministério da intercessão. Não existe chamado de oração e de intercessão. Isso é o chamado para todo aquele que nasceu de novo. Ter chamado de oração e chamado de intercessão é como se eu falasse que eu tenho uns filhos que foram chamados para relacionar comigo e uns filhos que não. Tem um filho que foi chamado para falar comigo. Davi foi chamado para falar comigo. A Luísa não foi. Ela foi chamada para música. Não. Todo nascido de novo foi chamado para estar no lugar de oração diariamente. Ele ensinou a gente a orar. Ora sim, o pão nosso de cada dia. Ou seja, aquela oração só serve para aquele dia. Amanhã é maná novo. Você vai ter que orar de novo. E amanhã você vai ter que orar de novo. E cara, se prepara, você vai encontrar prazer nesse lugar. Vai ser o lugar que você deseja estar todos os dias. Eu queria que você tiver a coragem, levantasse sua mão, fazendo um compromisso comigo aqui hoje, falando: Senhor, restaura o meu altar da oração, Senhor. Restaura o meu lugar de oração. E que você possa olhar para a igreja em Curitiba e poder falar sobre a identidade dessa igreja. Essa é uma casa de oração para todos os povos. A marca da vida dos meus discípulos é que eles oram. É que eles se retiram para um lugar tranquilo para estar na minha presença diante de mim. O que recarrega a bateria dos meus discípulos não é Netflix, não é cinema, não é comida, não é bebida. O que recarrega as baterias dos meus discípulos é estar diariamente diante da minha face. Que nós sejamos aqueles que desejam ardentemente uma coisa: bater na porta certa, entrar, habitar no lugar certo e contemplar Ele todos os dias da nossa vida, na beleza da sua santidade. Deus abençoe vocês e que Ele leve a gente mais fundo. Amém? Obrigado.